Olá pessoal, Rodrigo Monteiro. Bem, hoje eu vou fazer um vídeo, eu estou um tempinho sem gravar, em função dos afazeres, de trabalho, enfim. Eu vou gravar um vídeo de uma maneira bem despojada, endereçado especialmente aos jovens, para que eles tenham a curiosidade, o interesse de estudar um pouco mais sobre a história do nosso país, a história do Brasil, ver sim que tivemos grandes heróis. Os heróis não só são nos filmes norte-americanos, tá? E vou falar especificamente de uma batalha muito importante durante a Guerra do Paraguai. Sim, Guerra do Paraguai. Infelizmente muito esquecida por várias pessoas, ou então desvirtuada, dizendo assim, o Brasil cometeu um crime contra o Paraguai, etc, etc. Esqueçam isso, não foi nada disso, tá? Eu posso fazer outros vídeos explicando melhor sobre isso. Bem, vamos direto ao ponto. Especialmente aqui no Rio de Janeiro, tá? Existem vários locais públicos que as pessoas não sabem, por desconhecimento, que fazem alusão à esquecida Guerra do Paraguai. Por exemplo, em Ipanema existe a estação General Osório. Na realidade, ali não é bem Ipanema, já é Copacabana. Vamos lá. É a estação General Osório, que General Osório é o patrono da cavalaria. General Osório, também conhecido como Marquês Gerval. Existe, por exemplo, ainda na zona sul do Rio, existe a rua Mena Barreto, também é alusão à Guerra do Paraguai. Existe o bairro do Humaitá. Existe a Rua do Riachuelo, a Rua Voluntários da Pátria. No Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, existe a Avenida Bartolomeu Mitre, General Urquiza, General Venâncio Flores, etc, etc. Tudo em alusão à esquecida Guerra do Paraguai. Bem, a Guerra do Paraguai foi um conflito, tá, entre o marechal e ditador paraguaio Solano Lopes e a Tríplice Aliança, que era, na época, o Império Brasileiro, a Argentina e o Uruguai. Ele foi iniciado em dezembro de 1864 e foi terminado o conflito em março de 1870. Bem, eu não vou adentrar aos detalhes da Guerra do Paraguai. O que é importante saber é o seguinte, o Brasil, o Império Brasileiro, na época, ele foi atacado pelo Paraguai. As forças paraguaias capturaram um navio, Marquês de Olinda, e a tripulação acabou sendo morta na prisão, né, de fome, enfim, por várias privações, e eles invadiram o Brasil por Mato Grosso, tá? Por Mato Grosso. E o Brasil entra na guerra. Só que assim, o Paraguai tomou a iniciativa e só conseguimos efetivamente parar um pouco esse avanço paraguaio na famosa Batalha do Riachuelo, que foi no dia 11 de junho de 1865. Por isso que a gente tem a Praça 11, porque a gente sabe que é 11 de junho de 1865. Praça 11 no Rio de Janeiro, que tem até dentro da estação do metrô o busto, em homenagem ao Marcílio Dias, o grande herói da Batalha do Riachuelo, mas isso é uma outra história. Após a Batalha do Riachuelo, que ela foi decisiva porque cortou a principal ligação fluvial de suprimentos do Paraguai. Essa Batalha do Riachuelo era um afluente do Rio Paraná, ali na altura de Corrientes, na Argentina, enfim. Depois, o Brasil começou a tomar uma ofensiva para adentrar o território paraguaio. Só que assim, nós tínhamos um grande problema na época, porque nós não conhecíamos a geografia do Paraguai, não haviam mapas detalhados, então era complicado. Aí o Brasil começou a adentrar o território paraguaio e se instalou numa grande planície, tá, que era conhecida como Tuiuti. Aí houve a maior batalha, a mais sangrenta batalha da Guerra do Paraguai, que foi a Batalha do Tuiuti, que foi em 24 de maio de 1866. Nessa batalha se destacou um cara que eu sou fãzaço, que é o General Osório. Ele era brabo, cara brabo.
depois eu conto melhor. Ele conseguiu reverter essa batalha, tá? O Brasil poderia ter perdido essa batalha, ele conseguiu reverter essa batalha, foi ferido em combate, ele teve que se afastar, e quem assumiu o comando do exército foi o Marquês de Caxias. Ele ainda não era duque, era o Marquês de Caxias, e ele implementou várias melhorias no exército, disciplinou melhor o exército, e ele começou a planejar operações para poder chegar à capital paraguaia, que Assunção, para poder depor o Solano Lopes. Aí depois da Batalha do Tuiuti, tiveram várias outras, mas teve a passagem de Humaitá, da fortaleza de Humaitá, e depois a grande batalha, que foi a queda da fortaleza de Humaitá em 25 de julho de 1868. Após a queda de Humaitá, o Caxias resolveu organizar as tropas para efetivamente marchar rumo à Assunção. E o que aconteceu? Na província de Santo Antônio, já no Paraguai, existia uma ponte, que era uma ponte chamada Ponte do Arroio, sobre um rio chamado Rio Itororó. Isso já em dezembro de 1868. E qual era o objetivo? Era tomar essa ponte e afastar as tropas inimigas, que eram comandadas pelo general Bernardino Caballero, que ele até sobrevive à guerra, ele morre, e depois veio a ser o presidente do Paraguai. Ele morre em 1912, enfim. E o exército brasileiro resolve tomar aquela ponte. Só que Caballero, sabendo disso, ele preparou, botou boca de fogo, peças de artilharia, canhões, e entrincheirou seus soldados naquela ponte. O que acontece? Quando o Brasil, o exército brasileiro, o exército imperial brasileiro, tenta invadir, tenta tomar essa ponte, desenrola uma batalha feroz, que foi a Batalha do Itororó, que é o objeto desse vídeo, que foi no dia 6 de dezembro de 1868. Foi a primeira batalha do período chamado de Dezembrada, que foram inúmeras vitórias até a tomada de Assunção em janeiro de 1869. Foram 6 tentativas, tá? Foram 6 tentativas, o Brasil fazia ganhos, mas era recebido sob pesado fogo de artilharia e também da infantaria paraguaia, entrincheirada, atirando. E tivemos grandes heróis, como o coronel Fernando Machado de Souza, que morreu numa dessas tentativas, acho que morreu por um tiro de canhão, enfim. E também teve o general Hilário Gurjão, que ele até, vendo que não estava conseguindo tomar as posições paraguaias, ele, para dar uma ênfase nos soldados, ele teria dito: vejam como morre um general brasileiro. E ele foi, enfrentou, acabou sendo alvejado, ele não morreu no dia, morreu já em janeiro de 1869, em decorrência dos ferimentos. Mas essa batalha tem um significado muito importante, porque ali, dentre essas 6 tentativas de tomada da ponte sobre o rio Itororó, Caxias, que estava até então observando, que ele era o comandante em chefe, observando o desenrolar da batalha, o número de perdas que estavam crescendo e sem nenhum resultado definitivo. Ele já na época, lembre-se, Caxias nessa época já tinha 65 anos. Para o século XIX ele já era uma pessoa bem idosa. Ele vê que precisa fazer uma investida do tudo ou nada, porque senão eles não conseguiriam repelir as tropas paraguaias. Aí a célebre frase, o célebre gesto que foi decisivo para que o Brasil ganhasse a batalha, que ele sacou de uma espada, deixa eu ver aqui, não, essa aqui não é a espada de Caxias não, mas aí ele sacou da espada, aí ele: não, sigam-me os que forem brasileiros. Essa aqui não é a do Caxias, essa aqui eu peguei emprestada do Kill Bill. Mas enfim, ele insufla os soldados brasileiros e finalmente tomam aquela posição paraguaia. E o Caxias combateu sim, em cima do cavalo, enfim.
E o general Osório, que veio com a cavalaria depois, perseguiu os outros soldados, e o general Osório, inclusive, ele para mim era o mais brabo de todos, né? Ele, numa batalha subsequente, que foi a Batalha do Havaí sem H, ele é ferido no rosto por um tiro, que chega a quebrar o maxilar dele com um tiro de um atirador paraguaio, e ele começou a sangrar. Ele, para não perder o ímpeto da batalha, ele amarra um lenço, ele amarrou um lenço e, de espada em riste, continuou dando ordens para que fosse tomada aquela posição. Então, assim, estou falando de uma maneira muito rápida para que os jovens tenham noção do valor da nossa história nacional e o valor do nosso exército e dos patronos, tanto do exército como o Duque de Caxias e o general Osório. Bem, por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo.